As proezas de Jesus. Mesmo sem olharmos a parte divinal do Cristo, as suas curas espantosas, os ditos milagres, e nos atermos somente ao homem Jesus, constataremos que a sua passagem pela terra foi um fenômeno portentoso, identificando uma missão grandiosa e impossível de ser imitada. Aqueles eram dias difíceis. O mundo era cheio de muitas e incompreensíveis injustiças. A sociedade de então era impiedosa e implacável. Roma representava o poder e centro de domínio. Sua sociedade era presunçosa e se sentia no topo dos direitos, negando aos dominados a liberdade de expressão e a verdadeira justiça, oprimindo e massacrando. Os tributos eram pesados e recaíam sobre o povo para manter a pompa e a luxúria do império. Não havia qualquer liberdade de pensamento ou espaço para uma cultura divergente. Tudo era cerceado e controlado pelo império, onde uma política de dominação desfilava ligada à força do Senado. Todos deveriam adorar a César, que era tido como um deus e cultuado e respeitado por toda a gente. Além disso, os deuses eram de pedras e deveriam ser preferenciados, organizando a vida dos patrícios que adoravam múltiplas imagens, pautando a vida social e familiar no culto desses deuses. A sociedade era rude, conquistadora, onde o mais fraco era menosprezado, o enfermo era relegado à própria sorte, os homens eram indóceis, a adaga e a espada eram o talhão para muitos. Os colonizados sofriam sobre o jugo pesado da águia que vigiava e controlava a todos. É importante salientar que o culto a uma religião diferente era considerado ofensivo e era motivo de ridicularizações. Observemos que Jesus chegou nessa comunidade de grotescas diferenças, onde o amor era desfavorecido pela força bruta dominante. Os sofredores eram milhares e suas vozes eram mudas, não tinham a quem reclamar, e a fraternidade não existia. A terra era árida e o coração dos homens mais ainda. E ele chegou nesse cenário desfavorecido e mudou o mundo. Como ele conseguiu? Nascido de uma família humilde, de um pequeno burgo da Judéia, Nazaré era uma pequena vila, um entreposto com poucos habitantes e casarios modestos, sem expressão nenhuma na geografia do cenário político-econômico daquela época. Sua mãe não tinha relevância alguma, até então uma desconhecida. Seu pai, um simples carpinteiro sem qualquer destaque ou grandeza. Como um filho de cidade tão pobre e insignificante pôde fazer uma revolução junto ao Império Romano, ao ponto de mais tarde transformar o cristianismo na religião oficial, fazendo cair todos aqueles deuses adorados por séculos? É realmente um feito incrível de Jesus, inexplicável e extraordinário, se apenas olharmos suas realizações com os olhos meramente humanos. E se observarmos quem ele agregou à sua missão, ficaremos ainda mais impressionados. Ele não chamou para acompanhá-lo ninguém de importância capital, nenhum douto, nenhum guru ou afeiçoado das massas. Ao contrário, ele escolheu pobres pescadores, humilíssimos, a maioria analfabetos, sem cultura alguma, e mesmo sem estar acompanhado de nenhuma autoridade, Jesus se tornou a maior autoridade da palavra.
quando ele abria a boca, os corações todos eram impactados. Quem ouvia Jesus era tocado pelo extremo amor e pela retumbante esperança que suas palavras ofereciam, fomentando uma revolução sem precedentes nas almas que o escutavam, mormente aquelas massacradas pela mão férrea da águia romana. Seu verbo tomava forma, e enquanto incomodava os pigmeus, trazendo inveja e medo da estatura espiritual de Jesus, por outro lado, conquistava os necessitados de paz, que, cansados de sofrer, encontravam refrigério nas palavras verdadeiras, simples e sem afetação do Mestre. Seu verbo era tão poderoso que inebriava os sentidos, conduzindo as reflexões mais profundas ao encontro da serenidade. A terapêutica de suas frases confundia os poderosos e curava os humildes. Seu poema era cantado para aqueles que aguardavam a vitória da vida sobre a morte. E foi por isso que uma multidão, hipnotizada pelo amor desse cordeiro, marchou cantando ao encontro das feras nos circos dos suplícios, confiantes na vida maior, depois daquela vida cheia de injustiças, dor e sofrimentos. Os feitos de Jesus são impossíveis de serem todos descritos. As vidas que ele transformou são incontáveis. Através do tempo, a sua palavra vem fazendo revoluções gigantescas na Terra. E o atraso que ainda estaciona no planeta é exatamente a falta de entendimento sobre o Evangelho do Cristo, o qual é a solução para todos os padecimentos e evolução da humanidade. É por isso que a legião dos seguidores do Cristo só aumenta, e seus antagonistas, mais dia, menos dia, hão de se encontrar com o apelo que Jesus trouxe para transformar as nossas vidas, ensinando que só o amor pode metamorfosear nossos espíritos, nos tirando do lodaçal dos erros e nos apresentando a paz espiritual da redenção. Nossos corações se enchem de júbilos ao endereçarmos essas humildes palavras em homenagem à missão desse homem singular e, ao mesmo tempo, a expressão totalizada e mais próxima de Deus. Jesus sempre conosco, ontem, hoje e no amanhã distante. Natividade. Mensagem psicografada na sessão mediúnica do dia 25 de abril de 2024, na Mansão do Caminho, pelo médium Jorge Antônio.